Bom dia, graça e paz. Espero que todos estejam muito bem, com a graça do nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa estar nos abençoando em mais esse momento que temos iniciado aqui para que juntos possamos estar crescendo espiritualmente. Creio que esse é o nosso maior desejo, essa é a nossa maior motivação para isso. Então, quero desde já convidar você a ficar muito à vontade, para poder compartilhar, para poder comentar aqui também no chat. Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Iniciamos um pouquinho atrasado, com algumas dificuldades aí de conexão, de estar colocando todas as questões aí, esse processo de internet, né? Mas que Deus possa estar nos guardando poderosamente. Estamos hoje, primeiro dia, tivemos aí no mês de maio, juntamente com uma igreja, né, aqui em Diadema, que eu pastoreio, um tempo de 30 dias, né, meditando todos os dias nesse mesmo horário, no livro de Provérbios. E a partir de hoje eu começo aqui na minha página, né, do Facebook, todos os dias não, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. A gente sempre quer compartilhar um texto, compartilhar uma palavra ao teu coração, que venha incentivar o teu coração, que venha te motivar, que venha te consolar, que venha trazer esperança, mas também que possa te desafiar a conhecer mais do Senhor, a conhecer mais de Deus, não simplesmente conhecer de igreja, porque muitas vezes somos bons igrejeiros, não sei se seria essa palavra a mais correta, mas muitas vezes não buscamos ao Senhor. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? Então, quero mais uma vez dar bom dia a todos. Eu sei que os primeiros dias, até o pessoal ficar sabendo, a gente vai ter um grupo um pouco menor, mas não. A questão não é essa, né? A questão, como diz a Bíblia, né? Se um tiver aqui e for abençoado, com certeza vai valer a pena toda a questão. Maria Abreu, seja muito bem-vindo, bom dia, que Deus possa nos abençoar. Então, estamos aí juntos, queremos estar nesse período. Eu quero, né, nesses próximos 13 dias, vamos pensar assim, então, vamos aí mais ou menos 2 semanas e meia, sempre lembrando, de segunda a sexta-feira, eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Neemias. O livro de Neemias, para que a gente possa trabalhar, né, um pouco com esse livro, cada dia um capítulo. Então nós vamos ler o primeiro capítulo, compartilhar algumas coisas e depois quero orar pela tua vida. E a gente sempre vai ter uma ideia de um tema, uma ideia de algo para pensarmos juntos. E a ideia nesse processo, a ideia nesse período é nós não terceirizar a nossa vida, né? Tanto coloquei, não terceirize a sua vida. Hoje a gente vê que no, na mídia em si, né, a gente fala muito de terceirização, que ela é importante, faz parte da vida, mas isso nos negócios. Agora, a tua vida, você não pode terceirizar, porque quando nós fazemos isso, nós corremos risco. Nós podemos realmente colocar a nossa vida em risco. Então, esse não é o desejo, isso não é bom para nós. Então não faça isso de forma alguma. E como não é isso? De repente a gente fala assim, peraí, eu jamais vou terceirizar a minha vida, será? E é isso que eu quero então, nesses próximos 13 dias, convidar você junto para que nós possamos pensar, será que a minha vida, será que eu já terceirizei a minha vida? Será que eu já fiz isso? Se não, maravilha, glória a Deus. Mas se eu já fiz, como que eu faço agora para reverter essa situação? Como eu assumo? Porque a ideia é essa, é assumir o controle da minha vida espiritual, é assumir o controle da minha vida com Deus. Sabemos que igreja é importante, pastor é importante, ou qualquer um que for o líder da tua igreja, apóstolo, padre, o que for, é importante estar, né? Mas a ideia é que eles possam nos auxiliar a realmente tomar o controle. Quando falamos de discipulado, quando falamos de acompanhamento espiritual, quando falamos de cobertura espiritual, quando falamos de coaching, todas essas questões precisam vir para nos auxiliar a realmente ter o controle disso, porque é muito bom quando, até ontem falei isso, que é bom quando as pessoas oram pela gente, é bom quando as pessoas nos aconselham, isso faz parte da vida, isso faz parte da vida, mas eu preciso também ter uma responsabilidade sobre a minha vida, uma responsabilidade
está guiando a cada dia. E dentro do livro de Neemias, nós vamos perceber isso, que muitas vezes algumas coisas nas nossas vidas, começar é difícil, começar a dar o primeiro passo, às vezes é complicado. E começar algo depois de, às vezes, de tanto tempo, tantos anos, às vezes é mais difícil ainda. Mas eu preciso entender que é possível. É possível. Não é impossível. De repente passamos muitos anos, muitas coisas, vivendo muitas coisas. Mas é possível ter uma nova vida, é possível ter uma vida diferente. E Deus quer isso para as nossas vidas. E é isso que nós queremos começar a pensar. Com bastante cuidado, com bastante zelo, assim como Neemias. Neemias precisou ali da construção dos muros de Jerusalém. E quais são os muros que nós precisamos construir? Quais são as questões que nós precisamos construir nas nossas vidas? Então, nós podemos trabalhar. Então, eu quero iniciar todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa nos abençoar. Se você tem a possibilidade aí de abrir a tua Bíblia em Neemias capítulo 1, faça. Se não está, de repente, você está a caminho de algum lugar e está ouvindo, você de repente está na tua casa, mas já está aproveitando para fazer algumas coisas, fique muito à vontade, né? É um tempo muito tranquilo que nós queremos ter aqui pela manhã, mas que você possa ouvir. Se você tem a oportunidade, é bênção. Se você não tem, só ouça. Então eu quero ler Neemias, sempre vou usar a Bíblia NVI, é uma tradução que eu gosto muito de usar para as minhas ministrações. Então, eu vou estar lendo nela. E diz assim, Neemias capítulo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passa por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus do céu. Então eu disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, o teu ouvido atento, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem-sucedido. Conceda-me benevolência deste homem. Um texto rápido para a gente ler, a ideia não é ficar explanando o texto, né, hermeneuticamente, mas mais um comentário. E o que nós vamos perceber, fazendo um paralelo com esse texto às nossas vidas, é que nunca, acho que quando a gente fala nunca, a gente exagera um pouco, mas eu acho que o momento que a gente tem vivido nos últimos dias, diante da pandemia, diante da questão política, né, porque assim, a pandemia é muito triste, a pandemia, né, muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm chorado, de perdendo entes queridos, de perdendo emprego, perdendo seu negócio, que de repente foi feito com tanta dificuldade, outras são pegos pelo medo, emocional, todas as áreas. Então, e aí a gente olha para a nossa política, onde os nossos governantes também não se entendem, onde tudo isso se tornou agora mais um cabo eleitoral, não só a nível de federal, mas muitas vezes estadual, municipal, tem sido uma briga onde teria necessidade de realmente unir. Então, nesse momento, nesse tempo, muitos perdem a esperança. Muitos falam, não tem mais jeito, e tantas outras situações que vêm, então muitos têm desistido da vida
ou pensado em tirar a sua própria vida, ou realmente tentado fazer isso, e outros tantos que muitas vezes nós não sabemos e assim o tem feito. Por quê? Porque acabou a esperança. Então, o que nós precisamos hoje é realmente voltar para o Senhor, porque eu creio que é um tempo muito oportuno. E creio que de muitos momentos que a nação precisou de Deus, precisou realmente de Cristo, esse tem sido mais um momento onde nós como igreja, nós como povo, nós como gente, podemos pensar assim, precisamos de Cristo, precisamos de Deus nas nossas vidas, mas não simplesmente um Deus... não, a ideia de realmente da manifestação de Deus nas nossas vidas, da presença de Deus. Só que a presença de Deus, ela vem sempre em primeiro lugar, trazendo purificação, trazendo manifestação da graça dele para mudar a nossa vida, para tratar com o nosso coração, para agir segundo o querer e a vontade dele. Por isso que nós colocamos, por isso que eu tenho colocado a questão e a ideia de não terceirizar. Porque quando nós encontramos aqui no capítulo 1 de Neemias, Neemias ouve a notícia, Neemias ouve o que está acontecendo. Primeiro já havia uma disposição nele em querer saber como estava, em realmente pedir como estão os meus irmãos. Né? Poderia passar despercebido? Poderia, mas ele quer saber como está, então ele assume a responsabilidade, ele assume a questão de querer saber como está, e ele assume, como diz, ele não terceiriza, ele vai orar. Ele vai buscar ao Senhor pelos seus. Ele vai realmente falar, Senhor, dá a esse teu servo possibilidade de agir, de fazer, de mover, de ser bênção na vida dessas pessoas. Então ele não terceiriza. E uma das coisas que às vezes em tempos difíceis que nós passamos é terceirizar. Não estou dizendo, meus queridos, de não pedir ajuda, de não nos aconselhar, de não estar junto com pessoas que vão nos fazer crescer. Não é essa a questão. Mas muitas vezes nós lavamos a mão em relação a nós mesmos e deixamos que os outros cuidem. E às vezes nós não fazemos isso porque não cremos, não fazemos isso porque somos preguiçosos ou porque somos relaxados na nossa vida espiritual. Muitas vezes é porque nós não sabemos, criou na nossa mente que muitas vezes o problema que eu estou fazendo, que eu estou passando, é por algum pecado que eu cometi, é a mão de Deus pesando na minha vida, é Deus me castigando, então nem sequer eu posso orar. E é isso que nós precisamos mudar. É isso que nós precisamos mudar. Porque não quer dizer que muitas vezes que eu estou passando por problemas, que eu estou passando por dificuldades e que até mesmo de repente eu cometi algum erro, pequei, que o Espírito Santo me abandonou, que Deus me abandonou, que agora eu estou sozinho, não estou à mercê da minha vida. Não! Nós precisamos tirar isso da nossa vida, precisamos tirar esse entendimento das nossas vidas, porque isso não é verdade. Isso muitas vezes é algo que as pessoas colocam porque dá aquela visão que nós precisamos merecer alguma coisa. E não tem como, não tem nada que nós possamos fazer para Deus que nós venhamos merecer alguma coisa. Então, nós temos sim condições de viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida com a presença de Deus agindo nas nossas vidas a cada instante e a cada momento. Há essa possibilidade, há essa condição. Mas a primeira coisa, nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento. E como eu vou repetir muito, a ideia de nos avaliar, de uma autoconfrontação, de um autojulgamento, de olhar para as nossas vidas e medir algumas coisas. Neemias, quando tomou essa iniciativa de querer saber como seus irmãos estavam, quando ele ouve que eles estavam em sofrimento, em dificuldades, que os muros estavam caídos, que os muros estavam destruídos, ele sente a dor, porque a sua mente já estava mudada, ele já havia feito essa mudança, porque ele estava confortável. Neemias estava confortável, Neemias estava no palácio, sendo copeiro do rei, uma profissão que era muito importante, com certeza não ganhava pouco, com certeza não morava em qualquer lugar, mas ele assume a responsabilidade daqueles irmãos. E a Neemias olha para Jerusalém, mas eu quero olhar para as nossas vidas. E para ter essa condição que Neemias fez, eu preciso, primeira coisa, perguntar para a minha vida, e fazer a seguinte pergunta: como está o grau de sede? O quanto a minha alma tem sede de Deus? O quanto a minha vida tem sede de Deus?
O quanto eu estou disposto, não estou nem dizendo o que nós estamos fazendo, mas o quanto eu estou disposto a tirar do meu dia para ter um tempo com Deus. De repente não, nós possamos, não, eu oro ali, não é a ideia de orar. Eu leio a Bíblia, não é orar, não é ler a Bíblia também. Peraí, o que é isso? É ter tempo de qualidade com Deus. Quanto disso? Não sei, 5 minutos? 10 minutos? E aí nós vamos começar a cada dia. Porque o que nós vamos perceber, isso de repente pode estar nas nossas vidas, que muitas vezes, e muitos cristãos, na sua maioria, não têm experimentado a presença de Deus. Oram, leem a Bíblia, participam de culto, ou aonde é a sua forma de servir ao Senhor ali, de buscar a Deus. Né? Nós fazemos tudo isso, mas nós muitas vezes não sentimos a presença de Deus. Nós não vemos a presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós não sentimos essa presença de Deus, não somente sentir, mas experimentar, quando nós não experimentamos essa presença de Deus nas nossas vidas, a oração se torna uma ideia de bater cartão. A leitura bíblica se torna algo meio que obrigatório. É a nossa obrigação para com Deus. É a nossa obrigação com algumas situações. Então, na questão dessa oração, se converte em uma lista de obrigações, em uma lista daquilo que eu tenho que fazer, mas não é prazeroso, não é gostoso, não é algo que enche o meu coração. E isso vai, querendo ou não, vai nos trazendo um peso espiritual, isso vai nos trazendo uma frustração espiritual, porque lemos simplesmente por ler, e aquilo não nos faz sentido, aquilo não nos traz vida, e a palavra de Deus é vida. E aí nós vamos entender que, por um lado, é uma obrigação nossa como cristão de ler, de orar, de estar nos cultos, e por outro lado também nós achamos que Deus agora tem a obrigação de resolver os meus problemas, de resolver as minhas questões. Que Deus é aquele que vem, né? Como diz aqui, nas dificuldades na vida se converte em problema que supostamente Deus resolve para nós. E quando isso não acontece, mais uma vez, nos encaramos diante de uma decepção, de uma frustração. Porque Deus se tornou para mim aquele que precisa me dar algo, aquele que precisa me abençoar, aquele que precisa de alguma forma agir na minha vida. Ele precisa fazer algo por mim. Peraí, Senhor, eu aceitei, agora eu vivo para ti, cadê a tua parte? A minha parte eu estou fazendo, sabe? Parece que a ideia com Deus virou um contrato. Virou um contrato entre duas pessoas. Olha, Deus, eu vou te servir, eu vou te amar, eu vou te adorar, mas espero também que o Senhor cumpra a sua parte comigo. E não é isso. A vida com Deus, irmãos, é muito mais do que religião. A gente fala de religião, mas a palavra religião não é de toda errada. Porque qual que é a ideia de religião? Vem de um grego latim que quer dizer religare. Qual que é a ideia de ligar o homem novamente a Deus? Só que quando a gente fala de religião, quem está acostumado com a ideia de religião de igreja, né? Só aquela situação. E nós, na pandemia, aprendemos que ser igreja não é só templo. Lembra que há um tempo atrás estavam discutindo a questão se igreja é essencial ou não. Eu disse, olha, a igreja é claro que é essencial. Agora, o templo, abrir igreja, aí vem de cada um, é uma decisão de cada um. Mas a igreja, sim, ela faz diferença, porque a igreja vem a ideia da noiva de Cristo, daquela que vai ter um contato com o Senhor, aquela que vai viver a intimidade. Por isso que a Bíblia, por vários momentos, vai trazer a relação da igreja com Cristo como um casamento, onde há essa afinidade, onde há essa intimidade. Então, o que nós precisamos pensar, e o que eu quero pensar com os irmãos hoje, que você possa hoje tirar um tempinho para pensar nisso, é essa questão. Você tem experimentado Deus? Você tem ouvido Deus falar ao teu coração? Não, ontem no culto Deus falou glória a Deus por isso, mas não é só isso. É Deus falar ao teu coração, você realmente sentir que Deus está te direcionando. Não é só orar para momentos pontuais. Eu tenho isso para fazer, então eu vou pedir direção. Não é uma ideia de viver uma vida de oração simplesmente pedindo direção de Deus. Deus é para fazer isso, Deus é para... Não, é sentir Deus te guiando a cada momento. Nos detalhes da sua vida, como nas coisas maiores. Deus te direcionar. Nós temos muitas vezes conhecimento, nós conhecemos muitas vezes Deus.
Nós sabemos quem Ele é, sabemos do poder que Ele é, sabemos do amor dEle, sabemos de tudo que Ele é. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida disso. Mas nós não experimentamos isso. Nós não experimentamos esse Deus que nós conhecemos muitas vezes na sua totalidade. Quando eu falo na sua totalidade, na totalidade que Ele nos dá a conhecer. Porque Deus nunca será conhecido na sua totalidade. Mas é aquilo que Ele quer, de repente, nós temos conhecido de uma forma profunda. Mas a questão não é só conhecimento. A questão é realmente experimentar. Né? Até eu vi que o Donizete chegou aqui, né? Eu falo bom giorno, bom dia. E aí eu pensando aqui, né? E eu estava pensando nessa questão de a gente avalia muito a questão de hoje, com tudo que está acontecendo, essa questão financeira, tudo que ocorre no país. E é a mesma situação, não adianta eu conhecer tudo sobre investimento, tudo sobre finanças, saber fazer uma planilha, saber fazer tudo, se eu não desenvolvo aquilo, se eu não desfruto daquilo que eu tenho conhecimento. Então, e é isso que nós pensamos muitas vezes. Até eu estava lendo um livro que ele usa o exemplo de um daltônico de nascimento, que para ele as cores não faz muito sentido, não tem noção. Então, para ele não tem muito valor. E muitas vezes é isso, nós conhecemos, sabemos, mas a pergunta é, temos experimentados? Nós somos todos os dias bombardeados, somos levados a ler a Bíblia. Isso é extremamente importante. Extremamente importante, é algo que nós sempre incentivamos, tanto que na nossa igreja, em tantas outras igrejas, incentivamos muito a participação de EBD, ler bons livros, ler a Bíblia, isso é extremamente importante. Só que nós caímos num erro aí muitas vezes. Sabe qual erro que nós caímos? Achar que isso é o suficiente. Achar que o fato de estarmos lendo a Bíblia é o suficiente. E aí já ficamos contentes. Somos contentes porque lemos a Bíblia todos os dias, somos contentes porque oramos todos os dias, ficamos contentes porque vamos aos cultos, participamos do culto, lideramos, fazemos, mas esquecemos que há algo a mais. Há o fato de agora experimentarmos. E aí, não, mas eu tenho lido também bons livros. Excelente! Mas isso tudo precisa ser uma ferramenta que vai nos levar a desfrutar da presença de Deus. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E o que eu quero desafiar nesses dias que nós vamos passarmos juntos. Agora, vamos até onde Deus permitir. Mas nós podemos buscar isso, sabe, aqui, através do livro de Neemias. Então, leia aí o livro de Neemias e a ideia é conhecermos ao Senhor, conhecer Ele a cada dia mais, ler cada dia mais a sua palavra, indicar para os irmãos leituras de livros bons, livros que de repente vai fazer os irmãos crescer, mas que tudo isso venha a ser ferramenta tão somente, para que tudo isso te leve a experimentar esse Deus lindo e maravilhoso, esse Deus poderoso, que mesmo quando vier as crises, porque elas virão, mesmo quando vier o choro, vier a decepção, nós sabemos que temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus assim como Neemias foi diante dele e chorou, lamentando pelos seus, e sabia que os seus, e no final do versículo, no final do capítulo, ele vai dizer, a oração dele encerra, dizendo, seja bem sucedido, conceda-lhe a benevolência deste homem. Ele vai, vamos ler todo o versículo para não ficar perdido. O versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Então esse é o desejo, é orar a um Deus que eu sei que me ouve, é orar a um Deus que eu sei que me responde, é orar a um Deus que eu sei que está comigo. Então eu quero perguntar para você hoje, que você possa avaliar isso durante o dia. Quanto tempo você está disposto a tirar nessa semana, no dia de hoje, para ter um tempo com o Senhor? Um tempo de meditação, um tempo de reflexão em quem Ele é, o que Ele representa para você, o que realmente o que você precisa melhorar em relação a Ele, mas sem peso, sem cobrança. Porque todo relacionamento, quando há uma cobrança para haver uma intimidade, ele fica pesado, ele fica chato. Então, se isso vem, se você se sentir obrigado a fazer isso, não é a questão, mas que Deus possa começar a nos dar prazer de estar na presença dele. E que através da leitura de bons livros,
que através da leitura da sua palavra, que é viva, que é verdadeira, nos leve a experimentar esse Deus. Por isso que eu tenho brincado na igreja com algumas pessoas, pare de ler a Bíblia. Pare de ler a Bíblia e comece a estudar. Comece a tirar tempo para meditar. Se hoje você pegar esse texto de Neemias e tirar um tempo para meditar, com certeza a tua vida vai começar a mudar. Irmãos, viver uma vida de intimidade com Deus, viver uma vida tendo realmente esse contato com Deus, esse agir de Deus na nossa vida, é possível. Pode às vezes não ser fácil, mas é possível. Mas também não é tal que tão absurdo, porque é Deus que nos dá, é Deus que nos dá condições para isso. Então, o meu desejo é esse, é que nós possamos pensar nisso. É sim possível. É possível viver uma vida de intimidade com Deus. É possível sim fazer o que Neemias fez. Isso não foi só para o tempo de Neemias. Você falava, minha vida está destruída, tantas coisas ruins acontecendo, mas saiba que Deus tem condições. E pode não ser fácil começar, pode não ser fácil começar, pode não ser fácil fazer a construção que de repente você precisa no teu coração, na tua mente, na tua casa, na tua família, aonde quer que possa ser. Pode não ser fácil, mas saiba de uma coisa, é possível. E que isso venha acontecer a cada dia nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Lembrando então, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, vamos estar juntos aqui meditando um pouco, orando e buscando direção de Deus e mostrando que sim, é possível viver uma vida com o Senhor. É possível sim tirar todo o peso dessa religiosidade que foi criada, dessa questão que em nada nos ajudou a aproximar do Senhor. Pelo contrário, parece que só nos distanciou. Religião é importante? Sim. Igreja é importante? Sim. Mas Deus é muito maior do que tudo isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, a tua presença sobre as nossas vidas, que o Senhor possa ministrar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, trazendo sobre nós, Pai, a tua graça, trazendo, meu Deus, sobre nós o querer do Senhor e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa mover segundo o querer do Senhor. Abençoa os meus irmãos que aqui estão, cada um que está, ó Deus, participando desse tempo. Abençoa, Pai, para que juntos possamos realmente assumir o controle das nossas vidas espirituais, assumir realmente, ó Pai, aquilo que precisamos fazer diante do Senhor, buscar ao Senhor, conhecer mais o Senhor, experimentar a Tua vontade a cada dia, ó Pai. É que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Um grande beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.